Olá, amigos do YouTube, eu me chamo Ivaldo e hoje eu quero continuar fazendo o segundo estudo da série O Plano da Redenção de Deus, de Cristo gerado até a eternidade sem fim. Nós vimos no nosso primeiro estudo, Cristo foi gerado do Pai, como diz Apocalipse capítulo 13, 3 versos 14. Olha como é que é dito aqui, abra sua Bíblia, 3,14 diz assim: Assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Cristo é o princípio da criação de Deus. Nele todas as coisas foram criadas, tá? Onde nós podemos testemunhar a veracidade dessas palavras? Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 1, dos versos 15 aos versos 17. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. A metodologia utilizada nesse estudo é o texto prova, onde a Bíblia prova a si mesma, tá? Então, vamos lá. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Aqui está uma prova, mais uma prova testemunhal de que Cristo é o primogênito da criação de Deus. Agora veja o que vai dizer o livro de Colossenses. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aí está um texto bastante importante para a gente entender, mas eu quero levar você agora para o livro de João. João, no capítulo 1, nos versos de 1 a 3, diz assim para nós, versos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, veja bem, quem é o Verbo? Vamos conhecer o Verbo. E o Verbo se fez carne, nos versos 14 do capítulo 1 de João diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Então está aí Cristo, mais uma vez, é mostrado que ele é o Verbo. Por que ele é chamado de Deus? É interessante, vamos olhar rapidamente. Hebreus, no capítulo 1, o livro de Hebreus diz, no capítulo 1, nos versos 3 e 4, diz assim: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que o deles. Qual era o nome de Cristo, o Filho de Deus? Ele herdou o nome do seu Pai, que era o nome mais excelente que existia no céu. Tá ok? Agora veja como a Bíblia confirma isso. No livro de Hebreus, no capítulo 1, nos versos 8 e 9, vai nos responder. Ele diz assim, olha: Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, veja como agora confirma Hebreus 1, versos 4. Ele herdou o mais excelente nome. Que nome? O nome do próprio Deus. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Veja, Jesus, o Filho de Deus, né, Cristo, o Filho de Deus, tem por nome o nome do seu Pai, Deus. Mas, Ivaldo, Deus não é um nome, porque na Bíblia não nos é revelado, não nos é mostrado. A forma como foi escrita não anula o nome de Deus. Se ele for chamado de Deus, ele é Deus. Se ele é chamado de eterno, Cristo também é eterno. Ok?
Então nós vemos aí que há uma confirmação plausível de que Cristo é o unigênito de Deus, é o Filho gerado do Pai. Ele é o Verbo, que também é Deus, porque esse é o nome que ele herdou do Pai. Tudo bem. Agora vamos ter mais uma confirmação da criação, porque esse é o nosso tema principal. Então eu convido você para estudar novamente o livro de Hebreus, no capítulo 9, nos versos 11. Olha só o que é dito aí. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas. Então, quem foi que criou o santuário que Cristo entrou nele? Ele próprio criou o santuário, que está lá no céu, da qual Moisés fez uma cópia. Entende? Então, muito bem. Agora, eu quero ver com vocês, já que vimos a criação, que é anterior à criação da terra, a confirmação disso no livro de Provérbios, capítulo 8, nos versos 24 e 26, que vai dizer assim, olha, quando ainda não havia abismos, tá? Quando não havia ainda abismos, e veja bem, como é que nós vemos isso em Gênesis, no capítulo 1? A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então Deus está dizendo, olha, quando ainda não havia abismo, abismo é o local onde a terra foi criada, tá? Foi gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de água, não havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versos 26. Ele ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Qual é o princípio do pó do mundo? A água. Como que eu posso fazer tal afirmação? Abra sua Bíblia em 1 João, em 2 Pedro, melhor, capítulo 3, versos 5, que diz assim, ó, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, como está escrito aqui, ó, pairava sobre a face do abismo, pairava sobre a face das águas. No meio das águas subsiste a terra. Então nós não estamos flutuando no espaço, nós estamos dentro da água. E aí nós vemos que essa prova bíblica, ela bate inteiramente de frente com o que ensina a ciência falsa, a falsa ciência da qual nós aprendemos que a Terra veio à existência por uma explosão chamada Big Bang, que esta explosão cósmica, não é dito que quais elementos estavam ali sendo fundidos para que houvesse uma explosão, se essa explosão foi feita de forma coordenada, ou se ela veio de forma aleatória, ou se foi algo que saiu do controle. E muito bem, depois que houve esse resfriamento, né, as partículas agora se juntam e formam o planeta maravilhoso como nós conhecemos, de uma sincronia perfeita do dia de 24 horas, da água, das marés, do avanço das águas, do recuo das águas no tempo certo, no local certo, e assim tudo de acordo com o plano do Criador. Então, é uma teoria furada que diz que nós nós humanos surgimos desse resfriamento, do resfriamento se condensou a água, esfriou-se, gerou-se água, não sei de onde, mas houve a água, da água houve um ser que se foi evoluindo, saiu da água, ficou de pé, se tornou um macaco, e aí veio a raça humana. Só para aqueles que ignoram voluntariamente que Deus é o Criador, como os cientistas, como os anjos caídos,
que implementam a doutrina desse ensinamento, que não é bíblico. Então eu quero encerrar pedindo para você abrir a sua Bíblia em Efésios, tá? O livro de Efésios, que vai falar para nós agora algo bem interessante. Efésios capítulo 2, versos 10, diz assim: pois somos feituras dele, de Cristo, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, que se você gostou do estudo, faça o máximo por nós, que é dê o seu like, compartilhe essa mensagem com os teus amigos, com os teus grupos de WhatsApp, e aguarde o nosso terceiro estudo da série, e que será o primeiro rebelde. Fica com Deus, um abraço e até o próximo estudo. Fui!